Olá, está no ar o programa Oitavo Dia, um programa que tem uma proposta para você, o aprofundamento na fé católica. Nós estamos em uma sequência sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II e convidamos você a nos acompanhar. Padre Paulo Ricardo nos explica a profundidade dessa catequese do Papa João Paulo, né, Padre Paulo? Nós iniciamos já há algumas semanas. E para quem não acompanhou, quem perdeu aí um outro programa, vamos fazer uma pequena revisão antes de entrar no nosso tema de hoje, que hoje vamos falar de matrimônio, né? Exato. O Papa João Paulo II, ele teve uma grande intuição teológica, que é exatamente a intuição de que o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito no livro do Gênesis, não é imagem e semelhança de Deus somente enquanto indivíduo. Ele é a imagem e semelhança de Deus também enquanto relacionamento de casal, ou seja, o homem e mulher. Por que isto? Porque nós, cristãos, sabemos que Deus é trindade, portanto, Deus é um só, mas Ele não é sozinho. E exatamente nesse relacionamento eterno de amor de Deus, que nós vemos que o homem pode ser, no seu relacionamento com a família, com a esposa, pode ser uma imagem de Deus. E esta imagem está estampada no corpo do ser humano. Ou seja, não se compreende o corpo do homem enquanto órgãos genitais, etc., sem o corpo de uma mulher. É uma realidade que não tem sentido em si mesma. Então aqui, essa realidade do homem aberto para o relacionamento e para o amor, algo que está escrito não somente na sua alma, mas também no seu corpo, por isso, teologia do corpo, né? E nós vimos nos últimos programas que existe uma situação de queda, o que é que Deus fez inicialmente, né? Era bom, bonito, mas aconteceu a queda, mas essa queda não é a situação última permanente, nós temos um grande futuro com Deus, na ressurreição eterna, né, dos nossos corpos, também participando do grande matrimônio entre a humanidade, a Igreja e Jesus Cristo. Nós vamos, então, hoje entrar mais especificamente, mais aprofundadamente no matrimônio. O que o Papa João Paulo II nos trouxe sobre esse sacramento da Igreja? Bom, o sacramento do matrimônio, o Papa sempre parte de palavras, né, que estão na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento. E existe uma palavra de São Paulo aos Efésios que diz assim: é grande este mistério, ou seja, é grande esse sacramento, o matrimônio. Ele estava falando do homem e da mulher. E São Paulo diz assim: é grande esse mistério e eu me refiro a Cristo e a Igreja. Ou seja, a fidelidade entre o homem e a mulher dentro do matrimônio, o amor entre os dois deveria ser um sinal, um sacramento da fidelidade de Cristo pela sua Igreja, né? Essa palavra de São Paulo aos Efésios, ela deu origem a várias reflexões do Papa João Paulo II ao longo das suas catequeses. Uma das coisas talvez mais importantes assim, para a gente ver no dia a dia do relacionamento familiar entre homem e mulher é que dentro deste contexto do Novo Testamento existem palavras específicas que falam da submissão da mulher. Ou seja, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como a Igreja é submissa a Cristo. E, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja. E aqui, claro, tem toda uma polêmica por trás disso, né? As mulheres, né, protestam com relação a isso. Muitas leem isso como atitudes machistas, né, Padre Paulo? Exato. Mas a gente não entende muito bem a profundidade do que é essa palavra. Porque o que a palavra está dizendo está em termos de comparação entre Cristo e a Igreja. São Paulo não pode chegar a dizer
que os homens sejam submissos às suas mulheres. Por quê? Porque ele está fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja. É a igreja que tem que ser submissa a Cristo. Então, aí já se explica por que existe essa dissimetria, não é? Mas se nós formos ver nesta carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, São Paulo fala: sede submissos uns aos outros. Tem uma certa hora que ele diz isso, não é? Mas, em todos os casos, sem querer fugir da raia, vamos entender o que é que São Paulo está querendo dizer nessa carta, quando ele fala de submissão das mulheres e do amor dos maridos. Acho que o ponto que resolve todo o problema é a gente olhar para aquele versículo que diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso aqui resolve tudo. Como é que o marido vai amar a esposa? Não como um déspota, não como um tirano, não como um sujeito agressivo, mas como é que Cristo concretamente amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Ele morreu. Ele se entregou na cruz. E aqui que está a grande beleza do que São Paulo está querendo transmitir. E existe dentro do coração das mulheres um grande anseio por isto. Você veja, como é que são as nossas historinhas de criança, histórias da carochinha, né, que a gente costuma, as histórias fantasiosas de criança. A gente sempre tem naquelas histórias do cavaleiro, um cavalo branco que vem salvar a donzela que está presa num castelo com um dragão. E ele enfrenta o perigo de dragões terríveis e mata os dragões e salva a sua donzela, a sua amada, a sua querida. Veja, esse tipo de história é invenção, é claro, mas fala de uma verdade que está dentro do coração de cada mulher. Todas as mulheres têm esse grande sonho, esse grande anseio de encontrar um homem que dê a vida por ela, que enfrente perigos, que seja corajoso o suficiente de derramar o seu sangue por amor. Isso está impresso por Deus no coração da mulher. Isso faz parte da própria natureza da mulher. Então, a mulher sonha, né, com um homem que dê a vida por ela, que derrame seu sangue por ela. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Essa é a medida do amor do marido. Este é o modelo que o marido deve seguir. Agora, eu nunca encontrei uma mulher que se revoltasse e dissesse: eu não aceito me submeter a isso. Ou seja, eu não aceito ser submissa ao sacrifício do meu marido que morre por mim. É a isso que a mulher deve se submeter. Não a um sujeito que se comporta, desculpa a palavra, né? Mas que se comporta como um gigolô, né? Como o proprietário de uma mulher que está lá só para préstimos sexuais. Não. Não é se submeter a isso. Não é se submeter à violência masculina. Não é se submeter à arrogância e ao chauvinismo do macho. Mas se submeter a um homem que se doa, que se entrega, que dá a vida. Então a gente vê que dentro desse quadro muda completamente o horizonte daquilo que São Paulo está dizendo. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Né? Então, dentro dessa comparação, as coisas mudam bem e a gente vê que existe uma verdade fundamental impressa no coração das pessoas, que por mais que mudem as culturas, por mais que as mulheres saiam às praças protestando, queimando o sutiã, fazendo coisas por aí para protestar, e no fundo, existe uma verdade do feminino, uma verdade da mulher que sonha com este homem que dê a vida por ela.
Isso é muito profundo, né, Padre Paulo? E aí nos traz uma outra reflexão. Como os casais estão se preparando para abraçar esse matrimônio? Né? Como deve ser, então, essa preparação para que cada um assuma esse papel, né, que o senhor acabou de explicar? Exato. E aqui a preparação remota começa na infância. Por quê? Porque, de alguma forma, os pais devem já preparar os seus filhos, homens, para a masculinidade, para a virilidade. Vejam que existe algo de malsão, de extremamente desordenado nessa figura de homens sem coluna vertebral, né? De pequenos efebos, menininhos com jeito de menina, né? O famoso metrosexual, né? Aquele homem que ele é heterossexual, ele gosta de mulheres, etc., mas ele perdeu a fibra masculina. Ou seja, ele não é viril, ele não é um homem corajoso que dá a vida, né? Ele é um calça frouxa, né? Um covarde que é mais sensível do que a própria namorada dele, que chora à toa, né? Que não tem... Emo, né? Como a gurizada, né, fala hoje. Hoje em dia, essa coisa... E toda esse surto que tem por aí, essa epidemia de emo, né? Eu tive na Europa recentemente, é um negócio impressionante. A gente anda nos metrôs e nos ônibus de Roma e vê uma quantidade imensa de meninos com esse perfil emo, né? Ou seja, sensíveis, assim, sem aquela fibra, sem aquela energia, né? São, usando uma metáfora aqui, são homens castrados, metaforicamente, né? Emocionalmente castrados, homens que têm vergonha de ser homem, homens que se identificam com o feminino, né? Que acham que o mundo feminino é que é o mundo sensato. E necessariamente não são homossexuais. Não são necessariamente homossexuais, mas são homens efeminados, que perderam a virilidade. E o que é a virilidade? É a coragem do homem disposto a derramar o seu sangue e a dar a vida por amor, né? Não existe homem mais viril do que Jesus Cristo. Homem que dá a sua vida pela sua esposa, que é a igreja. Então, essa preparação remota dos homens saberem ser homens e das mulheres saberem ser femininas. Por quê? Porque o feminismo extremado, né, ele tem algo de contra a mulher. Você veja que, não estou falando do movimento feminista naquela parte positiva, de lutar pelos direitos civis da mulher, etc. Nada disso, não estou criticando isso não. Eu estou criticando aquele feminismo extremado que termina sempre numa exaltação, por exemplo, do amor lésbico, que termina transformando a mulher numa figura, não de mãe, mas de madrasta, né? Aquela megera. Existem algumas empresas que adotam uma política feminista extrema. Os homens dizem, olha, pelo amor de Deus, coloquem qualquer homem para mandar em nós, menos uma mulher. Porque quando uma mulher resolve ser malévola, ruim, ela é pior do que qualquer homem. Então, é uma caricatura do feminino, ou seja, a mulher que não quer ser delicada, a mulher que não quer ser amável, né? Emocional, terna, aquele aconchego, acolhedora. Então, isso é típico da personalidade feminina. Então, essa preparação remota começa exatamente aí, com essa sabedoria de aceitar a distinção como o Criador fez. Não querer fazer o homem feminino e a mulher masculina, misturando as coisas, né? E assim ficando uma grande bagunça. Padre Paulo, vamos fazer uma pausa e nós vamos voltar daqui a pouco, então, e dar continuidade a falar sobre o matrimônio aí nessa catequese belíssima do Papa João Paulo II. Não saia daí. Glória a Jesus, o Senhor.